Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso super resumão de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal do dia 16 ao dia 22, tanto das questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto das questões do simulado. Mas, claro, antes de você começar a assistir esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias e, claro, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse canal para mais pessoas e vem comigo para mais uma super mega revisão de todo o conteúdo trabalhado aqui no canal do dia 16 ao dia 22 de julho de 2023. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. Então, ele está dando 3 infrações com relação a estacionamento e a pergunta é: infração passível de remoção. A remoção ela vai acontecer toda vez que você estiver estacionado, atrapalhando a circulação dos demais. Nesse caso, nas 3 nós temos infração passível de remoção. O 1, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, a mais de 1 metro, ou seja, literalmente no meio da rua. Isso vai gerar, além da infração, a multa e remoção. 2, estacionar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido. As vias de trânsito rápido, que são vias urbanas de 80 km por hora, a prioridade é dos veículos, portanto, não tem estacionamento, não tem travessia de pedestre, não tem semáforo e também é proibido o trânsito de ciclomotores. Portanto, se não tem estacionamento, estacionar numa via de trânsito rápido, numa via urbana de trânsito rápido, vai gerar, sim, infração passível de remoção. E também estacionar o veículo no passeio, seja no passeio ou seja na calçada, vai gerar a infração mais a remoção do veículo. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de uma rodovia. Quando for pista simples, uma faixa por sentido, será 100 para veículos, automóveis, caminhonetes e motocicletas, e 90 para ônibus e micro-ônibus. Quando for pista dupla, ou seja, 2 ou mais faixas no mesmo sentido, será 110 para automóveis, caminhonetes e motos e 90 para ônibus e micro-ônibus. Então, nessa questão, a resposta correta, que faz jus à pergunta, é 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Indique a placa de regulamentação, que significa sentido de circulação da via ou pista. Primeiro, todas as placas de regulamentação ou todas as placas redondas, com exceção da placa de pare, de preferencial, que tem um formato diferente, justamente para poder ser identificadas tanto de frente quanto de costas, as demais todas vão ser redondas com essa orla em vermelho e o fundo em branco. São placas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. E nesse caso é o que está na letra A, o que está apontando o sentido. Por quê? Na segunda placa, ela está indicando que tem uma rotatória. Então, para essa questão, resposta correta, a primeira plaquinha que está na letra A. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo deve. Pessoal, ele não está em momento algum mencionando manutenção para colocar óleo. Ele quer saber da utilização. Cuidem com a palavrinha-chave. Ele quer saber da utilização. O que é utilização? É usar. Como é que você vai usar? Como é que você vai puxar? Como é que você vai soltar? Você vai puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Ele quer a utilização correta, que é puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Um candidato à obtenção da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, aprovado nos exames de habilitação, recebeu a permissão, que é a PPD, para dirigir. A validade desta permissão é de, pessoal, essa questão vocês têm o dever, a obrigação de saber. Por quê? Quando vocês concluírem o processo, que vocês passarem no exame prático, vocês vão pegar a PPD. Qual que é a validade da PPD? 1 ano.
um ano vocês vão ficar na PPD para daí então vocês pegar a CNH definitiva, que dependendo da idade de vocês vai vir para mais 9 anos, certo? Aí, detalhe importantíssimo, neste primeiro ano, ou seja, o condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B independente, se é A, se é B ou se é A mais B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação, que a gente chama de definitiva, depois de um ano, certo? Que é o que está na questão de cima, um ano. PPD tem validade de um ano. Ele só vai pegar a CNH definitiva depois de um ano, desde que, cuidem, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Sabe aquela historinha que conto, porque na PPD você não pode ter nenhuma infração. Pode ter infração de natureza média ou infrações de natureza leve. O que não pode é ter grave ou gravíssima ou ser reincidente de média, ou seja, ter duas ou mais infrações de natureza média. Aí sim, infelizmente, vai ter a PPD cassada, vai ter que fazer todo o processo de novo, começando do zero. Então, não pode nem grave, nem gravíssima e nem ser reincidente de média. Segundo, o Código de Trânsito Brasileiro, lembrando que a sigla CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é válido para todo o território nacional, todos os estados e todas as cidades. Para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito, sigla SNT, prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente. A preservação, em primeiro lugar, da saúde e, em segundo, do meio ambiente. Então, preservação da saúde e do meio ambiente. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com. Nós vamos ter 3 situações. Nós vamos ter multa e retenção e multa e remoção. Multa apenas é quando tiver algo, quando for uma atitude errada. Não tem nada para arrumar, não tem nada para consertar, é uma atitude errada. A remoção, como nós vimos lá na questão anterior, é quando você estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais ou em dias e locais proibidos. Agora, a retenção do veículo, ela vai acontecer toda vez que tiver algo para arrumar, algo para consertar ou algo faltando. Por exemplo, eu preciso da lente corretora. O que é lente corretora, gente? Lente corretora é óculos. Eu preciso de óculos para dirigir. Não é que tem que ter o óculos e mais uma lente, não. O próprio óculos, ele já é uma lente corretora. Eu preciso de óculos. Se eu estiver dirigindo sem, primeiro que eu não vou enxergar nada, porque meu óculos é para longe. Segundo, se mesmo eu insistir e estiver dirigindo sem, isso vai gerar a multa, mais a retenção para regularização. De duas, uma. Ou eles vão reter eu e o meu veículo, e eu vou ter que pedir para alguém trazer um óculos para mim, ou eu vou ter que pedir para um condutor habilitado que não tenha nenhuma coisa errada poder retirar o meu veículo. Então, a retenção, ela vai acontecer toda vez que tiver algo errado, algo incorreto ou algo para arrumar ou algo faltando. Dirigir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir resulta aí. O primeiro item fundamental para você poder dirigir é ter a CNH ou a PPD. Se você está dirigindo sem, você comete uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até o quê? Até a apresentação de um condutor habilitado, semelhante à da lente corretiva, da lente corretora. Só que agora essa pessoa ela precisa ter habilitação para poder retirar esse veículo. O que as pessoas confundem muito, o que os alunos confundem muito é com relação à pontuação. Tá, professor, mas e se eu não tenho carteira, para quem que vai a pontuação? Pois bem, se o veículo estiver em nome de outra pessoa, vai para essa pessoa. Se o veículo está no teu próprio nome, não vai ter pontuação, só vai ter o valor em reais que vai para o CRLV do veículo. Então, quando você pagar o próximo licenciamento, vai estar lá o valor em reais da multa para ser pago. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Pessoal, fotocópia, cópia colorida, cópia preta e branca, seja qualquer tipo de cópia,
é inválido, não existe. Não existe cópia de carteira de habilitação, não existe cópia de CNH, não existe cópia de BPD. Ou você apresenta ela na versão física ou na versão virtual. Então, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Só vai existir a versão oficial em papel, que é a original, ou a versão digital, que também é original. As duas são originais, só estão em formatos diferentes. Então, cópia, fotocópia é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Nossa vida em sociedade é organizada por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é. Qual que é a coisa que vocês aprendem na primeira aula de legislação? CTB. O que significa CTB? Código de Trânsito Brasileiro. É nele que está o conjunto de leis que regulamenta o trânsito. As normas de circulação, o sistema de trânsito, as infrações, as placas, tudo que está relacionado com direção defensiva, com primeiros socorros, com meio ambiente e com mecânica básica relacionado ao trânsito. Então, tudo isso está dentro do quê? Do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que tem validade em todo o Brasil, todos os estados e todas as cidades do Brasil. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Então, aquele que é a função da embreagem, para que serve a embreagem? Letra A, não acavalar as marchas. B, permitir ligar o veículo mais facilmente. C, facilitar o funcionamento do motor. Ou letra D, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Então, ele quer saber qual que é a função da embreagem. Lembrando que a embreagem ela é ativada e desativada toda vez que vocês pisam o pedal da embreagem. O pedal dentro ali do carro, ele vai acionar ou ele vai ligar e desligar lá no motor a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Então, para essa questão, a função principal da embreagem, letra D, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. É importante lembrar também a localização da embreagem, porque ele pode perguntar essa segunda questão ali. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Quem estiver fazendo as anotações, coloquem aí. Embreagem, função, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. A função do catalisador no sistema de escapamento é, vejam bem, o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar o que? Os poluentes que passam pelo escapamento. Então, ele é uma parte integrante do escapamento. Letra A, garantir que a compressão do motor permaneça em nível ideal. Lembrando que ele é um sistema que está saindo, que já está liberando os gases que foram produzidos pelo veículo. Letra B, diminuir a emissão de poluentes. Letra C, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Poluição sonora é o barulho. E letra D, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Bom, o catalisador, a função básica dele é catar, é filtrar, ou seja, diminuir a emissão de poluentes. Letra B, diminuir a emissão de poluentes é a função do catalisador. Em relação às ferrovias, o que é uma PN? Então, ele quer saber, em relação à ferrovia, né, que é onde passam os trens, qual que é o significado da sigla PN, P de pato e N de navio. Letra A, passagem neutra, passagem para ciclistas. Notem bem, ele já está falando que é de ferrovia, então não é de ciclista. Letra B,
Ponto neutro, local para instalar os pontos de ônibus. Cuidem com a palavra-chave. Ele está relacionando com ferrovia. Letra C, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Se é em relação à ferrovia, então a resposta correta é a letra C. Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Aqui eu juntei também duas questões que estão caindo bastante quando falamos em ferrovia. Primeiro, o significado da sigla PN, que é passagem em nível, ou seja, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. E a segunda, que é a distância para parar uma composição, ou seja, trem e vagões, com ou sem carga, que vai ser entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrem-se que tudo o que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas, as bicicletas, elas irão rodar na rua, tá? Lembrem-se também que elas sempre terão prioridade sobre os veículos motorizados. Letra A. Em ruas, de uma forma geral, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Letra B. Em calçadas. Letra C. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados? Ou letra D, em rodovias sem acostamento? Primeiro, em calçada, gente, é proibido, quer dizer, pode, salvo onde houver, né, sinalização. Rodovia é proibido, salvo onde houver acostamento. Portanto, a resposta correta será a letra C. Em ruas, de uma forma geral, só cuidem com prioridade sobre os veículos motorizados. Considere as infrações. Então, ele está dando para nós 3 infrações e a pergunta é: são infrações de natureza média, passível de multa. Natureza média são 4 pontos. 1. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo. 2. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes entre a esquerda ou entre braços e as pernas. Ou 3. Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. E aí, o que vocês acham? Dessas 3, quais delas são infrações de natureza média com 4 pontos? Pois bem, segundo o artigo 252, depois se vocês quiserem olhar lá na apostila, todas as 3 são infrações de natureza média com 4 pontos na habilitação. A figura abaixo representa um acesso de via de trânsito rápido, onde é proibido o trânsito de bicicletas e de motocicletas. Entre as placas abaixo, a posição indicada na figura. Então, assim, o que ele quer? Ele já contou que existe uma proibição. Qual que é essa proibição? É proibido bicicleta e é proibido motocicleta. Se vocês apenas olharem as plaquinhas, vocês automaticamente irão ver que proibição só tem na primeira e na última placa. Por quê? Toda vez que tiver uma placa de regulamentação, a placa redonda, com a orla em vermelho, com um risquinho, com um traço em cima, ele está ditando uma proibição. Notem que a R12 e a R37 são proibições. A R34 não é uma proibição, é uma permissão. Existe ali um trânsito regulamentado para bicicletas. Agora, a proibição de bicicleta está no R12 e a proibição de motocicletas está no R27. Portanto, as plaquinhas que deverão constar ali serão a R12 e a R37. Então, essas duas plaquinhas serão as que irão constar ali, porque ele quer a proibição do trânsito de bicicletas, R12, e também de motocicletas, que é a R37. Então,
Dentre as placas que estão abaixo, na posição indicada na figura, vão constar as placas R12 e R27, ou seja, resposta correta, letra A, R12 e R37. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve. Regrinha básica de normas de circulação e conduta. Cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, veja, ele já contou que você está chegando num cruzamento e na tua direita está vindo alguém. Se a preferência é de quem está na direita, o que você vai fazer? Letra A. Manter a velocidade, acionar a troca de luzes baixa e alta de forma intermitente. B. Reduzir a velocidade e passar com cuidado pelo cruzamento. C. Parar o veículo, dar preferência ao outro veículo. Ou letra D. Reduzir a velocidade e acionar a buzina. O código ele é bem claro. A preferência é de quem vem da direita, então ele vai sim na letra C, parar o veículo e dar preferência ao outro. Resposta correta, letra C, parar o veículo e dar preferência ao outro, pois num cruzamento sem sinalização, a prioridade será de quem vier pela direita do condutor. Então, se existe alguém à sua direita, você irá parar o veículo e dar preferência ao outro veículo. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Trata-se de. Por que não é placa de identificação? Porque ela não está indicando nem identificando o local, local de interesse, destinos, distâncias ou algo assim. Ele está dando uma ordem, uma regulamentação, uma obrigação, uma proibição. Portanto, é a sinalização de regulamentação, que são as placas redondas com a orla em vermelho. São as únicas placas que o desrespeito a elas vai constituir infração de trânsito. O plantio de vegetação nas vias de trânsito deve guiar-se por certos critérios. Primeiro, existe sim a necessidade de ter a vegetação, mas não é basicamente promover o reflorestamento. Por quê? Ele quer um critério. Qual que é esse critério? Critério é algo que, quando for feito esse plantio, precisa se cuidar, que vai ser permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização. Então, quando é feito esse plantio de vegetação nas vias de trânsito, seja na cidade ou mesmo fora dela, existe o critério, existe o cuidado de. Então, lembre-se, existe o cuidado. Cuidado de quê? De permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização, ou seja, precisa ser feito o plantio, mas precisa ter cuidado para que esse plantio não atrapalhe a visualização da sinalização. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo. Pessoal, parem para pensar o seguinte: se o pneu vem de fábrica, ele vem para determinado tipo de veículo, de acordo ali com o peso, consumo e tudo mais. Quando você tira aquele pneu que vem de fábrica e coloca um pneu mais largo, o contato do pneu com o solo vai ser maior. O teu carro ele vai rodar mais pesado. Se ele roda mais pesado, ele vai consumir mais combustível. Se ele consome mais combustível, ele vai ficar menos econômico. É muito parecido com uma questão que fala transitar em excesso de peso, que vai aumentar o teor de poluição, porque é a mesma lógica, vai consumir mais combustível, vai poluir mais o meio ambiente e vai ficar menos econômico. As juntas administrativas de recurso de infrações, JARI, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito.
contra as decisões de uma JARE que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Existe uma escada que vocês precisam subir. No primeiro degrau, nós temos a JARE, no segundo degrau, nós temos o CETRAN e no terceiro não cabe recurso. Quando na pergunta ele já tiver subido o primeiro degrau, já tiver falado da JARE, a resposta sempre será CETRAN. Quando na pergunta mencionar a JARE e o CETRAN, a resposta é não cabe recurso na esfera administrativa. Então, lembre-se dessa escada. Primeiro, JARE. Segundo, CETRAN. Terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Nas vias rurais de pista dupla, porém, sem acostamento, ciclovia ou ciclofaixa, a circulação de bicicletas deverá ocorrer. Vias rurais serão duas, que ficarão fora da cidade. Serão as rodovias, tanto de pista simples quanto de pista dupla, e também as estradas, que são as vias sem pavimento. Em ambos, as bicicletas irão circular nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação para a via. As bicicletas nas vias rurais, ou seja, nas vias que estão fora da cidade, irão circular nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via. Quando falar em cidade, também será pelo bordo, no mesmo sentido, com prioridade em relação aos veículos, calçadas e passeios só quando sinalizado. Penumbra é uma condição adversa de. Eu juntei aqui para vocês as duas condições adversas de luz ou de iluminação que cai com maior frequência, que é a penumbra, que é a falta de luz ou de iluminação, e o ofuscamento, que é o excesso de luz ou de iluminação. Então, a penumbra e o ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. A penumbra é a falta e o ofuscamento é o excesso, e o ofuscamento na visão do condutor pode causar cegueira momentânea. Esse ofuscamento ele pode ocorrer tanto por um veículo que venha no sentido contrário com farol alto ou farol desregulado, como pode ser quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo, que fica bem na linha do horizonte e também pode ocasionar o ofuscamento. Já a penumbra é aquela transição entre o dia e a noite, quando está amanhecendo ou quando está anoitecendo, mas tanto a penumbra quanto o ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. E caso perguntem quais são, lembre-se que condições adversas sempre serão 8. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere. Então, ele está dando 3 números romanos e ele quer saber com relação à PPD, a permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano. Então, número 1. O candidato, aprovado nos exames de habilitação, será conferida a permissão para dirigir sim, seja só A, que é para moto, seja só B, que é para carro, ou seja A e B, que é carro e moto. O candidato passou nas provas práticas, finalizou, ele vai pegar a PPD. A segunda fala que a permissão para dirigir tem validade de 1 ano sim. Inclusive, tem uma outra questão que está caindo bastante, perguntando justamente da validade, quanto tempo tem a permissão. A permissão para dirigir tem validade de 1 ano. E a terceira, que está errado, né? A permissão para dirigir será cassado assim que o condutor cometer a primeira infração. Não é. O condutor com a PPD, ele não pode ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, mas ele pode sim ter uma infração de natureza média ou ter várias infrações de natureza leve. Portanto, é errado quando a pessoa fala que na PPD não pode ter nenhuma infração. Pode sim ter uma infração média ou ter infrações de natureza leve. O que não pode é ter grave, que é 5 pontos, e nem gravíssima, que é 7 pontos. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento é um dos objetivos básicos do SNT,
que é o Sistema Nacional de Trânsito. Então, um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, que é válido, assim como o CTB, para todo o território nacional, para todos os estados e cidades do Brasil. Em um acidente de trânsito com vítimas, são atitudes corretas de um socorrista. Novamente, 3 números romanos, e ele quer saber as atitudes corretas. Corretas nós vamos ter no número romano 1 e no número romano 3. Parar seu veículo em local seguro e definir um local para melhor sinalizar com o triângulo. E 2, pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho. Por que a 2 está errada? É muito comum os alunos acharem que ela está certa porque ela começa certa. Parar seu veículo em local seguro. Ele lê até aqui e já acha que está certo, vai lá e marca. Só que olhem o complemento. Se não souber o que fazer, agir por instinto ou por impulso. Vocês não vão agir por instinto, nem agir por impulso, nem usar técnicas, sejam elas simples ou complexas, tá? Lembre-se que primeiros socorros é o atendimento inicial, imediato e temporário. E nessa questão estão corretos o 1 e o 3, número romano 1 e 3. Caso constate que há um longo declive. O que é um longo declive? Existem alguns termos que os alunos leem e que eles ficam na dúvida sobre o que significa. Longo declive, gente, é uma descida, ou em algumas regiões do Brasil, é uma ladeira. Sabe uma ladeira? Que é aquela descidona bem íngreme, isso chama-se declive, tá? Declive, descida, ladeira, é a mesma coisa. À frente, na rodovia pela qual trafega o condutor deve, primeiro, se vai ter uma ladeira, se vai ter uma descida, se vai ter um declive, ele vai ganhar velocidade automaticamente. Se eu sei que o meu veículo vai ganhar velocidade mesmo sem eu querer, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar frear, eu vou precisar diminuir essa velocidade. De que forma? Usando o freio. Para isso, eu vou testar antecipadamente os freios e sempre descer engrenado. Então, viu uma descida, viu uma ladeira, viu um declive? Testar antecipadamente os freios e descer engrenado. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Então, ele quer saber para nós o que é infração de trânsito, a inobservância, mas a inobservância do quê? Letra A, do CTB e da legislação complementar apenas. B, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. C, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ou letra D, do CTB apenas. Lembrando que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem validade em todo o território nacional. Então, tanto o conteúdo aqui do canal quanto as regras que estão lá no CTB, eles têm validade em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil também. Uma dica que eu dou para vocês, quando tiver questões como essa, que existem várias informações, mas que existe uma das respostas que tem todas as informações juntas, pode marcar essa porque essa será a resposta correta. Portanto, acertou quem respondeu a letra C do Código de Trânsito Brasileiro, né, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Então, letra C é a nossa resposta correta. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Se vocês estiverem acompanhando pela apostila e ela for da editora São José, essas duas informações vocês terão na página 21, bem ali no comecinho da página. Então, o que vai, quando que o condutor vai cometer uma infração de trânsito? Ele vai cometer uma infração quando ele fizer algo errado, quando ele desrespeitar. Então, das 4 alternativas, vocês terão que avaliar a resposta que é negativa, certo? Então, ó, letra A, respeitar a preferência do pedestre, é positivo ou negativo? B, respeitar a via preferencial, positivo ou negativo? Letra C, deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, positivo ou negativo? E D,
obedece às ordens do agente de trânsito, positivo ou negativo? Acertou quem falou que a letra C é algo negativo, deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Aí aqui, nesse slide, eu juntei para vocês as duas questões com as duas respostas corretas. Então, constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando ele faz algo errado, quando ele desrespeita ou quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, ele estará cometendo uma infração. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, na coluna da esquerda, nós vamos ter 3 números romanos com 3 plaquinhas. Todas elas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. E no lado direito, nós vamos ter nas letrinhas A, B e C 3 definições. E ele quer que vocês juntem a plaquinha com o seu respectivo significado. Ali no número romano 1, nós temos o quê? A presença de um ciclista. Então, vocês irão olhar nas alternativas qual que tem algo relacionado com o ciclista. E notem que ainda tem uma setinha apontando para a direita. Portanto, o número 1 está ali na letra A, que significa ciclista transite à direita. No número 2, nós temos o quê? Nós temos um círculo. Essa placa de círculo nos lembra do quê? De uma rotatória. Portanto, o que está no número romano 2, o significado está na letra B. É o sentido de circulação da rotatória. E no número 3, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2 flechinhas. Notem que cada flechinha está indo em uma direção diferente. Isso significa o quê? Um duplo sentido de circulação. Portanto, plaquinha número 1 está na letra A, plaquinha 2 está na B, plaquinha 3 está na C. Plaquinha A significa ciclista transite à direita, plaquinha 2, sentido de circulação na rotatória, e 3, duplo sentido de circulação. Portanto, a nossa resposta correta é a letra C. A, B e C, exatamente nesta ordem. Então, letra C é a nossa resposta correta para essas plaquinhas acima. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é... Então, quais que são ou para quem vocês irão ligar para retirar essas vítimas presas nas ferragens? Letra A, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Letra B, a Polícia Militar. Letra C, a Ambulância do Hospital. Ou letra D, o resgate do Corpo de Bombeiros. Pois bem, para retirar as vítimas presas nas ferragens, é necessário ter equipamento e treinamento para isso. E quem vai ter está ali na letra D, que é o resgate do Corpo de Bombeiros, que é o 193. O 193, o resgate do Corpo de Bombeiros, é quem vai ter o treinamento e os equipamentos necessários para retirar as vítimas presas nas ferragens. A velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização é... Então, a via arterial, ela é uma via urbana. As vias urbanas são todas as vias que estão dentro da cidade. Quais que serão? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. A trânsito rápido, a máxima é 80, a arterial, a máxima é 60, a coletora, a máxima é 40 e a local, a máxima é 30. Só que notem bem, ele quer a velocidade mínima.
a velocidade mínima será sempre a metade da máxima. Se a via arterial a máxima é 60, a mínima será metade. Metade de 60 é 30. E ali na segunda questão, ele está perguntando justamente qual é a via ou em via urbana cuja a velocidade máxima é de 60 km por hora. É classificada D. Neste caso, vocês já sabem que é a via arterial. A via arterial, a velocidade máxima é 60 e a mínima será a metade, que é 30. Então, via arterial máxima 60 e a mínima será 30. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Não se assustem, porque essa lista de posições a que ele se refere é composto por apenas 2 itens que nós vamos ver nessa questão. Em primeiro lugar, lembrem-se que ele não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Ah, Profilu, mas então você já falou que a resposta correta é a letra B. Exatamente. Se vocês lembrarem dessa dica, desse macete, que ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares, vocês já acertaram a questão, que é a letra B. Braços ligeiramente dobrados. E a segunda posição que ele pode cobrar é as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Então, se ele perguntar para vocês das posições corretas ao dirigir, vocês precisam lembrar destas 2. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Cuidem, não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, por mais que exista ali uma boa intenção de ensinar, de dar aulas teóricas, aulas práticas, mas aqui nós encontramos 2 problemas bem graves. Primeiro, que é uma pessoa menor de idade pela nossa legislação, que só pode tirar a carteira a partir dos 18 anos de idade. E o segundo problema é que a única instituição que pode ministrar esse curso de primeira habilitação, tanto aulas teóricas quanto aulas práticas, são os CFCs, ou Centro de Formação de Condutores. Portanto, ele comete infração e crime de trânsito por entregar a direção a condutor não habilitado. Então, comete infração e também crime de trânsito. O condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B será conferido a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Seja só A, seja só B, ou seja A e B, a regra será a mesma. Neste primeiro ano de PPD, não pode ter nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infração média. Então, vai pegar a CNH definitiva, dependendo da idade, para até 9 anos, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. E essa outra questão que começou a cair também, que ele pergunta a duração, a validade da permissão.
Também vocês precisam saber e lembrar que a PPD ela tem validade de 1 ano. Seja só A, seja só B, seja A mais B, tem validade de 1 ano. Após 1 ano, vai pegar a definitiva, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Considere as situações abaixo. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e a pergunta é: infração de trânsito passível de multa. Então, nós vamos ter que analisar quais as alternativas são negativas. As que forem negativas, as que estiverem erradas, vai cometer infração de trânsito, que nesse caso vocês já sabem que é o 1 e o 2. Parar o veículo nos viadutos é uma infração de trânsito e parar o veículo na contramão de direção também é uma infração. Agora, parar o teu veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via não é infração, nem 7, nem 6 e nem 5. Ele vai ser infração se você parar nas esquinas a menos de 5 metros, aí será infração. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve. Lembrando que serra geralmente vai ter descido, o carro vai pegar um certo embalo, querendo o condutor ou não. Por isso que é de extrema importância deixar o veículo em marcha reduzida. Descida de serra, deixar o veículo em marcha reduzida, em marcha mais pesada. E a segunda, deve-se desligar o motor com o veículo. Pessoal, quando vocês forem desligar o veículo, vocês não vão desligar o veículo em movimento, nem vai desligar o veículo acelerando. Vocês irão parar o veículo, igual vocês vão fazer durante as aulas da autoescola. Vocês vão parar o veículo, vocês vão colocar em neutro, vão puxar o freio de mão, vão soltar os pedais e aí vocês vão desligar. Ou seja, parado e o motor em marcha lenta. Marcha lenta quer dizer que o veículo está ligado, mas você não está com o pedal no acelerador, você não está acelerando, ele está na marcha lenta. Então, para desligar o teu motor, você vai desligar ele parado e o motor em marcha lenta, ou seja, vai puxar o freio de mão, vai colocar em neutro e vai soltar todos os pedais. Parado e o motor em marcha lenta. Os veículos, quanto à espécie, classificam-se em espécie é o que ele transporta. Então, um veículo, ele pode transportar o quê? Passageiro, carga, ele pode ser misto, transportando tanto passageiro quanto carga, ele pode ser de competição, tração, especial e de coleção. Então, quanto à espécie, é o que ele transporta: passageiro, carga, misto, competição, tração, especial e de coleção. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar. Quando ele fala na palavra-chave correto, ele quer a atitude positiva em relação ao meio ambiente, que será a letra A, em verde, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Esses problemas podem ser a poluição do ar, a poluição sonora com o uso excessivo de buzina ou de aparelhos de som, os objetos e lixos que são jogados na via, de dentro do carro na via. Então, esse é o correto, é afirmativo, que os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Resposta correta, sempre em verde. É dever de todo motorista colaborar para a preservação do meio ambiente. É a atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Percebam que nessa questão aqui, ele já está pedindo o negativo, porque
é aquela atitude que vai prejudicar, que vai aumentar a poluição, não vai preservar. Muito pelo contrário, ele vai aumentar. Então, é a atitude negativa, é a atitude errada, o que não deve ser feito. Nesse caso, o errado que não deve ser feito é despejar o óleo usado de motor na sarjeta das vias públicas. Despejar o óleo usado de motor na sarjeta das vias públicas. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas. Então, assim, as únicas placas que vão gerar infrações e vocês podem ser multados é o desrespeito às placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos de placa de regulamentação. A placa de pare, por exemplo, se você avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, você comete uma infração gravíssima com 7 pontos, porque você está colocando a vida das outras pessoas em risco. Agora, se você avançar a placa de preferencial, que é a segunda placa, é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Ao trafegar por uma rodovia na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como este, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve. Direção defensiva é direção preventiva. São atos, ações, atitudes para evitar, para prevenir um acidente. Então, para sair da pista de rolamento para o acostamento, qual que é a maneira correta? Procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Lembrando ainda que o condutor ele vai reduzir um pouco a velocidade, não vai reduzir muito, só um pouquinho, tá? Para não atrapalhar a circulação dos demais. Então, procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado. Então, aqui ele quer saber qual é a maneira que esse condutor irá abrir a porta. Letra A. Ter preferência sobre os pedestres e ciclistas em circulação. B. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. C. Não há previsão legal no Código de Trânsito para esta situação. Ou letra D. Pode ignorar a presença de pedestres e ciclistas. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Acertou quem falou que é a letra B, que deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Letra B, resposta correta, deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. É importante lembrar desses 2 itens, que o condutor, antes de abrir a porta, deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. E os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Então, os passageiros do banco de trás devem sair sempre pelo lado da calçada e o condutor deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 km por hora numa rodovia pavimentada em trecho reto fica de repente sem freios. A atitude correta nesse caso é A. Colocar o câmbio em ponto morto e puxar com força o freio de mão.
B. Acionar as luzes de emergência, pisca-alerta, buzinar e puxar com força o freio de mão. C. Reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Ou D. Reduzir para a segunda marcha, deixar os pés nos pedais da embreagem e freio ao mesmo tempo e puxar com força o freio de mão. Eu vou dar uma dica só para vocês e vocês já vão acertar essa questão. Vocês nunca, jamais, em hipótese alguma, vão puxar com força o freio de mão. Exatamente. Não vai puxar com força o freio de mão. Então, descarta a letra A, descarta a letra B e descarta a letra D. Portanto, letra C, reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Qual sinalização indica uma passagem de nível? Primeiro, passagem de nível é uma sinalização de advertência, ou seja, é uma placa amarela. Só sabendo disso, vocês já acertam essa questão. Por quê? Placa de sentido obrigatório, que cor que é? Vermelha. Placa de parada obrigatória, aquela placa de par escrito, que cor que é? Vermelho. Placa de dê a preferência, aquele triângulozinho, que cor que é? Vermelho também. Portanto, só restou a letra C, que é a Cruz de Santo André, que é justamente a sinalização que irá indicar uma passagem em nível. Portanto, letra C, Cruz de Santo André. Passagem em nível é indicado pela placa A41, Cruz de Santo André. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar. Então, o que ele quer nessa questão? Aquelas ações que vocês irão tomar para aumentar a vida útil do pneu, ou seja, para o teu pneu durar mais. Como ele está falando do pneu, a resposta tem que ver com algo que seja feito com os pneus. Letra A. Balancear o cardan. B. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. C. Não correr demais em rodovias não pavimentadas. Ou letra D. Trocar de amortecedor e óleo regularmente. Resposta correta, letra B. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. É um direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso. Guardem essa palavra, recurso, contra penalidade que será julgado. Palavra-chave da questão, recurso. A resposta correta tem que ter a presença da palavra recurso. Letra A. Pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. B. Pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. C. Pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ou letra D. Pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A única que tem a presença da palavra-chave recurso é a letra C, pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Eu aproveitei e colocar para vocês a nossa escadinha quando falarmos em recurso de multa. Quando na pergunta não citar órgão nenhum, como foi aqui nós acabamos de ver, a resposta sempre será JARE. Quando na pergunta mencionar a JARE, a resposta será CETRAN ou pode ser JARE e CETRAN. E quando na pergunta já mencionar a JARE e o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Portanto, lembrem-se dessa escadinha desses degraus a serem subidos. JARE, CETRAN ou JARE e CETRAN, e não cabe recurso na esfera administrativa. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde, ficou verde para o condutor do veículo. O condutor do veículo motorizado deve. Pensem da seguinte maneira: você é o ciclista, você está na travessia. O que você quer que o carro faça? Letra A.
Buzinar para o ciclista, a não ser que seja para cumprimentar. B. Aguardar o final da tua travessia. C. Pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. O que você quer que ele faça para você? É claro que é aguardar o final da travessia. Seja um ciclista, seja um pedestre, uma criança, qualquer pessoa que esteja na faixa, mesmo que o sinal fique verde, o condutor do veículo tem que sim aguardar o final da travessia. Só que aí tem um detalhe, que também pode cair na prova. Agora, o que o ciclista, o que o pedestre vai fazer? Que é o que diz ali. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Bom, o veículo vai ter que aguardar o final da travessia. Mas e o pedestre? E o ciclista? O que ele deve fazer? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o motorista vai aguardar o final da travessia e o pedestre, o ciclista, a pessoa que estiver atravessando a via, deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Um condutor habilitado na categoria B de bola pode dirigir. Letra A, motocicleta. Letra B, qualquer tipo de veículo. Letra C, ônibus. Ou letra D, automóvel. Quando você chega na autoescola, no CFC, você fala que você quer fazer carteira para carro. Qual categoria que é essa que você faz? Na primeira habilitação, não é a categoria B? Portanto, a categoria B de bola, ela serve para dirigir automóvel. Normalmente, na primeira habilitação, é feito simultaneamente, inclusive essa questão cai na prova, simultaneamente pode ser feito A e B. Então, ou você faz só A, que é para motocicleta, ou você faz só B, que é para o automóvel, ou você pode fazer simultaneamente os dois, A e B, que é para carro e moto. Então, ó, a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. A categoria B é para o carro até 8 lugares. A categoria C é para o caminhão acima de 3.500 quilos, o caminhão pequeno. A categoria D de dado é para ônibus acima de 8 lugares e a categoria E é para carreta acima de 6.000 quilos. Lembrem-se de uma dica. B de bola e D de dado vai transportar pessoas. O carro, o ônibus transporta pessoas. Enquanto a C e a E, os caminhões, eles irão transportar cargas. E outro item importantíssimo, para fazer a categoria D de dado e E de escola, que é para carreta e para ônibus, é necessário ter 21 anos completos. E aí a troca pode ser 2 anos de B para fazer a D ou 1 ano da C para fazer a D. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são ações que vocês irão tomar para evitar um acidente. Na letra B não tem como ser, pessoal, porque é proibido estacionar no acostamento, a não ser numa situação de emergência. Isso não é uma situação de emergência, é uma condição adversa. Portanto, o correto é evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Por quê? Para evitar o fenômeno da aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Então, resposta correta, letra D, em verde, evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Nos semáforos, o condutor deve não irá prosseguir mediante luz amarela, muito pelo contrário, se quando você estiver chegando, a luz ficar amarela, você irá reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção. O que é a faixa de retenção? É aquela faixa compridinha que tem antes da faixa de pedestre, como se fosse um muro de proteção para o pedestre. Então, você tem que parar antes daquela faixa.
E se porventura você já iniciou a tua travessia e no meio da travessia o sinal ficou amarelo, aí sim você pode concluir a tua travessia. Você não vai parar no meio, senão você vai bloquear o cruzamento. Mas se ao se aproximar do semáforo, a luz já tiver ficado amarela, você irá reduzir a velocidade e parar. Lembrando ainda que o semáforo para o veículo é composto por 3 cores, que é o vermelho, o amarelo e o verde, enquanto o semáforo do pedestre será na cor verde, vermelho e vermelho intermitente. A imobilização do veículo durante o tempo permitido para o embarque e desembarque de pessoas caracteriza-se como, neste caso, é uma parada. A parada são alguns segundos, a pessoa para o carro momentaneamente para o embarque e desembarque. Ela não desliga o carro, ela não puxa freio de mão, ela não desce, ela faz uma parada breve, rápida, apenas para embarque e desembarque. Isso chama-se parada. Na de baixo, ele já dá diferente, ele dá a descrição. A imobilização de um veículo na via para uma operação de carga e descarga de mercadorias. O que é? A parada são alguns segundos, a pessoa não para o veículo, não estaciona, não desliga. Já para fazer uma operação de carga e descarga, a pessoa vai ter que estacionar o caminhão, ela vai ter que colocar em neutro, vai ter que puxar o freio de mão, vai ter que descer para fazer essa carga e descarga. Isso vai demorar muito. Portanto, é um estacionamento. Notem que ele não diz que tem nada errado. Ele apenas está falando que é uma operação de carga e descarga. Isso vai ser um estacionamento. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Para realizar uma ultrapassagem, vocês precisam verificar se vocês têm motor suficiente, se vocês têm habilidade suficiente, se vocês têm tempo e espaço, ou seja, avaliar o risco, a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Se porventura isso vai gerar algum risco, você não vai realizar a ultrapassagem. Lembrando ainda que ultrapassar em locais proibidos, em faixa contínua ou em locais sem visibilidade é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Em direção segura, a regra dos 2 segundos, que consiste em aqui ele quer saber o que é a regra de 2 segundos. A regra de 2 segundos, ela é utilizada na distância de segmento ou de segurança. E como que ela é feita? Consiste no quê? É uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Por exemplo, você está seguindo atrás de um veículo. Quando esse veículo passar por uma árvore, por exemplo, você vai contar 1001, 1002. Se quando você terminar a contagem, você estiver da árvore para trás, a tua distância está ok. Agora, se você estiver da árvore para frente, significa que você está muito perto e que você deverá aumentar essa velocidade, ou seja, reduzir um pouco essa velocidade para aumentar essa distância. Lembrando que a distância de segurança ou de segmento é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência, que será sempre medida em 2 segundos. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada, nesse caso, 3 anos. Independente se ele tem categoria A, se ele tem B ou se ele tem todas as categorias, se ele fez a primeira habilitação com 18, com 30 ou com 50. A regra é clara. Todos os condutores com mais de 70 anos ou com 70 anos ou mais irão renovar a cada 3. Primeiro, todos os condutores com idade inferior a 50, ou seja, até 49 anos, irão renovar a cada 10. Quem estiver entre 50 e 69, o prazo de renovação é de 5 em 5, e para quem tiver idade maior ou superior a 70 anos, aí será de 3 em 3. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos é uma infração. Nesse caso, é uma infração média. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias,
ou usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos é uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. Tanto usar o veículo para arremessar, quanto atirar ou abandonar do veículo na via objetos ou substâncias, infração média com 4 pontos. Um automóvel e um caminhão atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização, conforme ilustrado no esquema abaixo. Então, nós temos o caminhão e nós temos o veículo. E a pergunta é: o veículo que tem a preferência de passagem é? Pois bem, cruzamento sem sinalização, vocês precisam lembrar que a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Portanto, na direita do automóvel tem alguém? Não, não tem ninguém. E na direita do caminhão tem alguém? Tem o automóvel. Portanto, a preferência neste caso vai ser do automóvel, pois ele está na via à direita do caminhão. Então, em referência ao caminhão, à direita nós temos o veículo, nós temos o automóvel, portanto, o automóvel ele vai ter preferência em relação ao caminhão. Aqui eu coloquei para vocês outro exemplo que fala do ônibus e do automóvel, mesma situação. Só que aqui nós temos um cruzamento com semáforo intermitente. Mas, novamente, notem que na direita do carro não tem ninguém, mas na direita do ônibus nós temos o automóvel. Portanto, automóvel, porque ele se aproxima pela direita do ônibus. Lembrando, não esqueçam, preferência de quem vier pela direita do condutor. Seja um semáforo intermitente, seja um cruzamento sem sinalização, a preferência de quem vier pela direita do condutor. E quando falarmos em rotatória, quem por ela estiver circulando. Rotatória, quem por ela estiver circulando. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN. Pessoal, sempre que falar de recurso de multa, vocês têm uma escadinha para subir. Primeiro o JARE, segundo o CETRAN e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Nessa questão aqui, notem que ele já subiu o primeiro degrau, que é a JARE, e já subiu o segundo degrau, que é o CETRAN, ou seja, ele já falou da JARE e ele já falou do CETRAN, então só resta, não cabe recurso na esfera administrativa. Lembrem-se sempre dessa escadinha. JARE, CETRAN ou JARE e CETRAN. E terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Primeiro JARE, segundo CETRAN ou JARE e CETRAN, no caso a resposta. E terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Correlacione as sinalizações abaixo com a sua função. Primeiro, aqui nós temos 4 placas de advertência que irão advertir, que irão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Correlacionar quer dizer juntar. Então, você vai juntar ali os números romanos, a descrição, com a placa, respectivamente, ao significado. Por exemplo, número 1, passagem de nível sem barreira. Aonde que está a passagem de nível sem barreira? A placa de passagem de nível sem barreira. Está lá na letra B. Então, vocês vão ligar o número 1 com a letra B. 2, passagem de nível com barreira. Lembrem-se da cerquinha que está lá na letra A. A cerquinha, ela é uma barreira. No 3, nós temos a cruz de Santo André, que está lá na letra D. E no número romano 4, nós temos o cruzamento de vias, que está lá na letra C. Portanto, a ordem correta será número romano 1 na letra B, número romano 2 na letra A, número romano 3 na letra D e número romano 4 na letra C.
A minha gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha acrescentado muitas informações aí para sua próxima prova teórica. Gratidão também por todo o carinho, por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Gratidão também pelas críticas, pois são elas que nos fazem melhorar cada vez mais. E claro, se você chegou até aqui, você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias e deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo que é 100% gratuito. E ó, não esquece, se ninguém estiver acreditando no seu potencial, eu estou e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Um abraço bem forte e carinhoso da Prof. Lu Mendes e até o nosso próximo vídeo.